Jesus a todos. Queria convidar você para a oração. Vamos dar início ao nosso culto nessa quarta-feira. E uma vez mais nós necessitamos da mão de Deus, necessitamos da interferência do Espírito dele no nosso coração, na nossa mente, porque senão a nossa estadia aqui ela seria vã e ela só tem valor, ela só tem significado quando a nossa consciência, o nosso coração, a nossa mente sabe muito bem o que está fazendo, diante de quem está. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez poder exaltar o nome dEle e lhe prestar culto. Então eu te convido para a oração. Deus nosso Pai, nós te rendemos graças por essa quarta-feira e por tudo aquilo que o Senhor já concedeu a cada um de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado porque é mais um dia que o Senhor nos concede o respirar. Muito obrigado pelo fôlego emprestado. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos exaltar o teu nome e desfrutar da tua companhia. E eu rogo ao Senhor que pela interferência do teu Espírito, o nosso coração seja um solo fértil para a tua palavra. A nossa boca, Senhor, seja um instrumento de adoração e de louvor. E eu te peço de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja nos dando a tua palavra, guardando o nosso coração e a nossa mente, mas principalmente aceita o culto que nós viemos te prestar. Assim eu oro e eu peço pelo nome de Jesus. Amém e amém. Queria ler Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11, eu vou fazer uma leitura a partir do verso de número 45. Evangelho de João, capítulo de número 11, leitura bíblica a partir do verso de número 45. Diz assim a palavra de Deus: Muitos dos judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe do sacerdote e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O povo de Deus, o povo judeu, é um povo da promessa. Eles fazem parte daqueles que um dia receberam o chamado de Abraão. Eles são os descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão sempre foi a menina dos olhos de Deus. Israel sempre foi cuidado por Deus, porque era a nação de Israel que iria trazer o Messias ao mundo. Esse povo recebeu a revelação de Deus, recebeu a lei de Deus, e quando chega Jesus de Nazaré, a revelação máxima da parte de Deus, eles a recusaram, abriram mão dela. E aqui estão preocupados com a posição de sumo sacerdote, com a posição de servir a Roma, mas não se preocupa com aquele que faz sinais e maravilhas no meio deles. Eu peço a Deus que nós também não sejamos assim. Que nós possamos também servirmos a nossa fé e não recusar aquele a quem nós chamamos de Senhor e Rei, Salvador das nossas vidas. Eu gostaria de te convidar para cantar, irmão Edmilson, e aqueles que têm a responsabilidade de ministrar louvor. Cantemos ao Senhor. Louvemos o seu santo nome. Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Vamos começar louvando ao Senhor nessa noite com o cântico Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei.
te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Louvado seja Deus. Nós louvaremos ao Senhor com canto. Diz: Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. E nós aprendemos a adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele, não somente pelo que Ele faz. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 6. Salmo de número meia dúzia. Queria convidar você para abrir lá a sua Bíblia. Salmo de número 6. Eu vou fazer uma leitura na Nova Versão Internacional e eu peço a você que me acompanhe na leitura do Salmo de número 6. Salmo de Davi, que diz assim, vamos ler todo o Salmo. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te para mim e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, meu assunto hoje tem a ver com relacionamentos e a gente já sabe por experiência própria que relacionamento não é lá uma coisa muito fácil. Relacionamentos sempre são assim muito difíceis e são difíceis em vários aspectos. Construir bons relacionamentos envolve tempo e nós vivemos num tempo, não é esse, viu? Pode tirar ele, que não é esse. A gente vive num tempo onde corremos muito e a gente diz inclusive que não tem tempo. Então, todo relacionamento, para ser saudável, precisa de tempo para ser dedicado a ele. E não é apenas tempo, né, mas tem que ser tempo saudável, precisa de muita dedicação. E junto com a dedicação, para que os relacionamentos sejam saudáveis, também precisa-se de paciência. E eu acrescento, geralmente nós precisamos de muita paciência. Às vezes as coisas não funcionam como nós gostaríamos que funcionasse, e se bem que a verdade, os relacionamentos são algumas vezes desgastantes, porque todo relacionamento com o passar do tempo ele vai se desgastando, sim. Os relacionamentos com o passar do tempo vão sofrendo com os desencontros, possivelmente é produzido decepções, no meio de relacionamentos a gente vai encontrar pessoas frustradas, porque uma hora ou outra a frustração chega em relação a um, em relação ao outro. A bem da verdade é que relacionamentos não são fáceis mesmo, né? Até com gente que nós gostamos muito e amamos muito, nós já percebemos o tanto que é difícil. Mesmo com gente que nós respeitamos, que admiramos, quando passamos a investir em se relacionar com ela, a gente percebe que precisa de um pouco de paciência e que realmente não é fácil, né? Agora, imagina como é que fica então quando é pessoas que a gente não gosta. É claro que piora muito as coisas, né? Piora porque
Tem gente que é difícil por natureza. Tem gente que é de difícil trato. E se uma pessoa já é de difícil trato e ainda não faz parte daqueles que nós temos afetos de amizade, é muito problemático. Algumas pessoas que nós nos relacionamos com elas têm caráter duvidoso. Algumas delas nós já enxergamos de longe que elas são pessoas mal intencionadas, mas por um motivo ou outro a gente tem que desenvolver relacionamentos com elas. A grande verdade é que todos nós, todo dia, a gente vai se deparar com vários tipos de pessoas. Vários tipos. Possivelmente você deve ter no seu círculo de relacionamento, de amizade, de pessoas que você se relaciona com elas, pessoas que você ama sim de verdade, pessoas que você admira, pessoas que você respeita, mas é bem possível que você também tenha no meio desses relacionamentos aí que são saudáveis, faz bem para a gente, pessoas que a gente não admira e nem respeita, e nem ama também, mas que foram colocados assim à nossa volta. Algumas pessoas que nós temos assim à nossa volta e a gente tem que se relacionar com elas e a gente já sabe que é muito problemático, mas quase todo mundo fica oscilando entre uma coisa e entre outra, entre os dois extremos, né? Gente que nós nem sabe assim se gosta delas ou não. Tem gente que a gente tem que se relacionar com elas, nós nem sabemos se dá para confiar nelas ou não. A grande verdade é que é muito complicado lidar com pessoas. É muito complicado você ter que administrar ego, por exemplo, à sua volta, porque pessoas não são iguais. Pessoas, elas são diferentes uma das outras. É bem que a gente gostaria que as pessoas que estão à nossa volta fossem igual a gente. Que ela se encaixasse no nosso padrão, que ela fosse pessoas assim, que não saem nem um pouquinho daquilo que nós pensamos como as pessoas deveriam ser à nossa volta. Mas a verdade é que todo dia, nós precisamos lidar com gente de difícil trato. Às vezes temos que lidar com gente que é ruim mesmo, ruim de natureza. E eu penso que tem algum tempo na nossa vida, tem algumas pessoas com quem nós nos relacionamos com elas, que são gente boa. Mas o relacionamento que nós temos com elas não é bom. Você já prestou atenção nisso? Camarada é gente boa mesmo. Mas a gente não tem um relacionamento bom. E não é porque ele não é gente boa. É o relacionamento que é ruim. A gente não acertou ainda com ela. E eu falo isso porque, às vezes, é assim dentro de casa. Dentro de casa, às vezes, assim, o camarada lá dentro de casa, o camarada, na verdade, ele não é ruim. A esposa também é gente boa, ela não é ruim, mas eles não se acertam nunca. O relacionamento parece que é ruim sempre. Aconselhando casais, eu fico assim admirado como o camarada é tão gente boa, mas como é que tem um relacionamento ruim dentro de casa? Mas ele é gente boa. Algumas esposas são assim. Gente boníssima. Mas tem relacionamento ruim. O relacionamento não é bom. Acontece com filhos também. Alguns rapazes, alguns meninos são gente boa. É assim um bom moço. Mas está andando para o caminho errado. O relacionamento dos pais com ele é difícil. E não é porque ele não é gente boa, não. É o relacionamento em si que não é bom. Às vezes o relacionamento entre pais e filhos é um pesadelo. E boa parte dos pais não sabe o que fazer. Por quê? Porque o filho é bom moço. Mas está andando por caminho que não deveria andar e o relacionamento ficou assim, muito ruim, a gente não se entende.
E é nesse aspecto que nós temos que ler o Salmo de número 6, porque é exatamente isso o que o salmista fala, é isso que ele está dizendo, esse é o contexto dele. Ele está dizendo assim que ele tem adversários, ele tem inimigos, ele tem pessoas assim ruins do lado dele, ele tem pessoas do lado dele que o relacionamento com elas não são relacionamentos assim muito ruins, e chega uma hora que o salmista vem e diz assim, os meus inimigos, eles preferiam, inclusive que eu estivesse morto. Os meus inimigos querem ver a minha destruição, não é só o meu relacionamento com eles, que é ruim, mas é assim, eles querem me ver assim debaixo de 7 palmos de terra. Eles querem a minha destruição. Eles não querem melhorar relacionamento, consertar relacionamento, eles querem me ver morto. Eles querem a minha destruição. E diante de ficar lidando com pessoas de difícil trato, pessoas que assim procuram prejudicar muito o salmista, que é Davi, ele vai falar de alguns sentimentos, por exemplo, que ele abriga dentro do coração por causa das companhias, dos relacionamentos que ele tem, que foi ruim. E aí ele vai falar um pouco nesse salmo do que ele sente, porque você sabe que na poesia hebraica, os salmistas, todos os salmos que você lê, eles estão expondo o coração deles, dizendo o que eles sentem, o que eles estão pensando na alma, né? O que é que eles têm dentro do coração. E Davi está fazendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo, olha, eu vou expor para vocês o meu coração, os meus sentimentos, por causa das más companhias que eu tenho. Não porque eu quis, mas os relacionamentos são ruins, eu tenho inimigo de verdade mesmo, pessoas que querem me matar, e eu tenho pessoas que eu confiava, mas me traíram, eu tenho pessoas que eu gosto, que é gente boa, mas o meu relacionamento com elas é muito ruim, e aí, por causa disso, eu abrigo alguns sentimentos no meu coração, que é derivado desses relacionamentos ruins. E quais são esses sentimentos? O primeiro sentimento que Davi coloca aqui, ele diz assim, eu estou cansado. O sentimento que eu tenho por lidar com gente ruim, com gente assim que quer o meu mal, que a gente não se dá, é porque assim, eu estou cansado. É isso que ele diz no verso de número 2. Ele diz assim, Senhor, eu estou desfalecendo. Misericórdia, porque eu estou desfalecendo. Eu estou com cansaço de alma. Eu estou com cansaço interior que o senhor nem imagina. Eu estou assim, desfalecendo. Porque o cansaço físico, a gente resolve dormindo. Se fisicamente eu estou cansado, uma boa noite de sono, eu recupero, o cansaço vai embora. Mas cansaço de alma não é assim. O problema do cansaço de alma, esse cansaço, esse sentimento que às vezes nós abrigamos por causa dos relacionamentos ruins, é que tira o sono da gente. Faz a gente perder o sono. E esse cansaço de alma, esse tipo de sentimento que a gente abriga por causa de relacionamentos ruins, não é fácil de ser tratado. Não é fácil de ir para o descanso. E por que não é fácil? Porque a gente não encontra espaço para refrigério. Não encontra. A gente não encontra espaço para descanso. E vai pesando. Vai pesando. Chega no versículo de número 3, ele diz assim, todo o meu ser estremece. É muito peso e eu estou quase não conseguindo mais ficar assim, em pé. Eu estou perdendo a força que sustenta o meu corpo. E por que você está perdendo as forças? Por que você está com esse cansaço de alma de Davi? Porque os meus pensamentos não param. A lembrança do que essas pessoas estão tentando fazer comigo, a lembrança não para. Eu tento dormir, mas a mente está nelas, me fizeram isso. Eu tento descansar e não consigo pegar no sono porque me fizeram mal. Esses aí que me prejudicaram não saem da minha cabeça. Eu coloco a cabeça no travesseiro para dormir e lá vem o cansaço, eu não tenho refrigério, eu não tenho tempo para descanso. E se tem uma coisa que relacionamento ruim faz, é a gente ficar cansado. Casamento ruim cansa a gente. Uma família que vive em pé de guerra também cansa.
Tem hora que um cônjuge diz assim: eu não aguento mais de discussão, estou cansado, não aguento mais briga. Principalmente as brigas são sempre pelos mesmos motivos. Eu não aguento, eu estou cansado. É gente que caminha no dia a dia com os nervos à flor da pele. Porque não é fácil refazer o descanso da alma. Nós não nos refazemos do cansaço da alma entre uma atividade e outra atividade, não. No corpo a gente pode fazer isso. A gente pode tirar um dia para descansar, dormir até tarde, tirar um dia, estou precisando de uma folga, porque estou precisando colocar a minha vida em dia, então você passa o dia inteiro em casa, você dorme o dia inteiro, mas o cansaço da alma não. Porque termina uma briga e vem outra briga. Termina uma palavra mal falada, vem outra palavra mal falada. Começou uma discussão e eu nem me refiz da que aconteceu anterior. E aí eu estou cansado. E a consequência é que a gente fica vulnerável. Algumas pessoas ficam agressivas. E esse tipo de cansaço, esse sentimento que Davi carrega, é um sentimento assim, muito difícil de ser tratado. O problema com os filhos, por exemplo, vai no mesmo caminho. O Alfa 1 vem e diz assim: você precisa conversar com o teu filho. O pai diz assim: eu não vou. Estou cansado desse menino. Ele não me escuta. Para mim chega. Eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, mas não vou mesmo. Cansei de falar, cansei de explicar. É a mesma coisa de falar para uma pedra. Eu não quero mais. Isso é cansaço, irmãos. Estou abrindo mão porque eu não aguento mais. Eu não quero mais. Relacionamentos ruins são cansativos, desgastantes. A gente não dorme legal. As pessoas não vivem legal. É tensão o tempo todo, é uma tensão permanente. E interessante que quase sempre, a gente não sabe como lidar com isso, porque sabe o que aconteceu agora e o que vai acontecer depois, só não sabe quando. É gente que diz assim: o que eu queria mesmo era fugir, o que eu queria mesmo era assumir cansaço. Davi está desse jeito. Davi está dizendo exatamente isso aqui: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou desfalecendo, Senhor. Olha, todo o meu corpo, todo o meu ser estremece. Estou cansado. Relacionamentos ruins faz isso. Dá esse tipo de sentimento, mas não apenas esse. Davi fala também de um outro sentimento que ele abriga no coração por causa de relacionamentos ruins. Ele vai dizer: é medo. Relacionamentos ruins provocam medo. Todo o meu corpo estremece, Senhor. E aí ele vai dizer assim: olha, eu não quero morrer. Livra-me, Senhor, me salva. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem vai te louvar? Eu estou exausto de tanto gemer, Senhor. Olha, me livra. Se eu morrer, quem é que vai te louvar? Eu não vou poder te louvar. Davi aqui, engraçado que o salmista ele tem uma lógica, né? É quase que como se ele fizesse uma chantagem com Deus, né? Se não fosse a palavra de Deus, a gente diria que ele está fazendo uma chantagem, né? Ele está dizendo assim: Senhor, se eu vou morrer, o ímpio vai ficar. Presta atenção, Senhor. Se eu morrer, o ímpio fica. E o ímpio não teme ao Senhor. O ímpio não compõe música para o Senhor. O ímpio não teme, o ímpio não louva, o ímpio não canta. O ímpio não pode proclamar o seu amor, o ímpio não pode fazer nada disso. É como se Davi estivesse fazendo uma chantagem emocional para Deus, né? Se eu morrer, o Senhor vai perder. Se eu morrer, o exército do Senhor vai ter menos um soldado. Se eu morrer, o Senhor vai poder contar com menos um, mas o ímpio está aí, Senhor. E aí ele fala da causa do medo. E sabe qual é a causa do medo e por que Davi tem medo? Porque ele não sabe onde isso vai parar. Ele não sabe o que vai acontecer. E esse é o problema de relacionamento ruim, a gente não sabe onde vai parar.
A gente não sabe em que ponto vai chegar. Nunca se sabe. Um casal que briga, pode, de repente, lá, no momento de briga, acontecer uma bobagem. Pai com filho que briga, uma hora pode surgir uma besteira lá, alguém faz uma besteira. Nós estamos cansados de ver isso na televisão, notícia desse jeito. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Um casamento ruim, por exemplo, a gente nunca sabe onde é que vai dar. O marido e mulher, o que vai acontecer entre eles. Cunhado com cunhado, que não se relacionam bem, a gente não sabe onde vai chegar isso. Filhos que não estão aí mais com seu pai, é uma idade perigosa de filho, é 15 anos. Toma cuidado se você tem 15 anos. Porque 15 anos, assim, o cara é adolescente, não é homem, mas ele é homem, né? Ele quer ser homem. E dentro de casa, os machos geralmente querem marcar território. E nem sabe que está fazendo isso. Pai senta naquela poltrona, o filhão está lá, o adolescente, né? Ô filho, você podia, por favor, deixar o papai sentar? Não, mas tem outros lugares aí, ó. Sim, mas o papai queria sentar nessa aqui. Mas para quê? Não, porque eu estou pedindo. Assim, quem manda em casa a gente já sabe. Eu não estou falando de quem manda. Pelo menos lá em casa quem manda é a Cláudia. Na sua casa pode ser diferente. Mas quando tem machos tentando marcar território, meu filho, adolescente gosta muito de testar os pais. Gosta muito. E se dão mal sempre. E a mãe está lá na cozinha ouvindo, né? Imagina. Ô moleque, você sai daí, ou a mãe daqui a pouco, meu filho, senta em outro lugar, bem, você tem todo lugar para sentar, você vai brigar por causa disso aqui, né? Sabe por que a mãe chega e vai interferir? Porque ela não sabe onde vai parar isso. Ela não sabe o que vai acontecer. Você vive em um namoro, e já no namoro a coisa está ruim. O medo está na jogada, porque você não sabe onde vai parar esse namoro ruim. Quantas notícias que você já não ouviu, que o camarada largou da namorada e ele falou, e o outro vai dizer, bom, você não vai casar comigo, se não namora comigo, não vai namorar com ninguém mais. Se o namoro já é ruim, se já é tenso, você não sabe onde vai chegar isso. Pode acabar mal. Esse é um medo que as mães carregam quando vê os pais brigarem com seus filhos. Elas não sabem onde vai dar isso aí, onde vai acontecer. É medo. O salmista, ele não apenas vive assim, um cansaço por causa dos relacionamentos ruins que ele tem, mas ele também vive com medo. Eu não sei onde vai parar isso, Deus. E além de ter medo e um cansaço, sabe o que o salmista também tem? Ele tem uma tristeza, irmãos, uma tristeza muito grande. Versículo de número 6 e número 7, ele admite essa tristeza. E ele vai dizer assim, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, e inundo de noite a minha cama de lágrimas. Encharco o meu leito. Ele usa uma expressão hiperbólica que nós classificamos, né, na poesia hebraica, e é uma expressão hiperbólica, por quê? Porque é uma expressão que vai além do real, é um exagero. Eu vou alagar a minha cama de lágrimas, você já sabe que ele está exagerando, né? Não vai acontecer isso. Eu vou inundar o meu quarto de lágrimas, né? Eu vou pegar uma boia ou um colete salva-vidas, porque eu vou me afogar nas minhas lágrimas. Ele está usando aqui um exagero para dizer assim, olha como que eu estou triste. Quando chega a noite, ao invés de eu dormir, por causa de relacionamento ruim, a minha tristeza faz com que esteja encharcando a minha noite de lágrima. Eu choro a noite inteira por causa desses relacionamentos aí. E por que o salmista está triste? Porque a gente não queria que fosse assim, irmãos. A gente não queria. Todo mundo sonha com um relacionamento agradável, feliz. Ninguém que vai para o casamento quer viver um pesadelo no seu casamento. Todo mundo que casa com expectativa de viver bem, de ter um casamento saudável.
Todo pai, toda mãe fica muito feliz quando escuta falar que vai nascer uma criança. Ninguém está esperando viver um pesadelo por causa de filhos. Ninguém que começa a vida fica sonhando com um relacionamento complicado. Ninguém faz isso. E é por isso que dá tristeza. Por isso que é frustrante. Não era para ser assim. Quando eu construí uma amizade, não era para terminar nisso. Quando eu casei, não era para ser desse jeito. Quando me falaram que eu ia ser mãe, que eu ia ser pai, não era para estar do jeito que está. Então bate a tristeza. E o Davi, por causa de relacionamento ruim, abriga tudo isso, esse tipo de sentimento dentro do coração. Ele dá uns conselhos, e eu deixo só um conselho, né? Para os irmãos, só uma sugestão que o salmista dá. E essa sugestão eu deixo ela com os irmãos nessa noite, que de repente pode te ajudar a não ter um relacionamento ruim ou melhorar os relacionamentos que você já tem. Eu te convido para ler o verso de número 8, porque é a sugestão de Davi. A sugestão dele é: afaste-se de mim, todos os que praticam mal. Vocês que praticam mal, se afastem de mim. O que Davi está fazendo? Davi está estabelecendo limites. E todos que querem um relacionamento um pouco melhor precisam aprender a estabelecer limites. Chega uma hora que ele diz assim: chega. Chega de permitir na minha vida relacionamentos ruins. Chega de permitir que relacionamentos ruins ocupem esse espaço todo na minha vida. Porque há um momento na nossa vida que os maus relacionamentos vão ocupando mais espaço do que os bons relacionamentos. Você já percebeu isso? Chega uma hora que a pessoa tem mais desafetos, relacionamentos ruins, do que bons relacionamentos. Amizades boas e duradouras. Faz parte da sabedoria bíblica a gente dedicar mais tempo aos amigos do que aos inimigos. Faz parte da sabedoria bíblica a gente dedicar mais tempo às pessoas que nós amamos do que àquelas que nós não temos afeição por elas. E, inclusive em pensamentos. E eu, da minha parte, assim, digo de verdade, principalmente por meio de pensamentos. Porque na área de pensamentos, os inimigos dão de lavada. É quase que uma covardia. É muito difícil, por exemplo, você chegar na tua casa hoje, deitar lá no seu sofazão, naquele tapete, com aquelas almofadas, né? Sentar lá. Ou você chega na sua casa, deita lá na sua cama, né? Coloca a mão assim por debaixo da nuca, assim, e chega lá assim e fica refletindo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas amizades que o Senhor me deu. Muito obrigado pelas pessoas que eu amo, as pessoas que me amam. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida do fulano. Oh, que pessoa boa que o Senhor colocou na minha vida, né? Que maravilha, o Senhor me deu os filhos que eu tenho, a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho. Eu sou muito grato ao Senhor, né? Você sabe que você não faz isso. É muito mais fácil chegar em casa, deitar no sofá, deitar na cama lá e ficar lá remoendo no pensamento. Puxa vida, viu? Aquele miserável. Cada dia que passa, o bicho se dá melhor na vida. Ele bem que podia pegar um Covid-19. Vou te falar, viu? Se eu tivesse superpoderes, ele ia ver só. É mais fácil chegar em casa, deitar na cama, no sofá e ficar pensando nos inimigos, eles ocupando o espaço na nossa mente. Isso é um perigo. Você já percebeu que a gente gasta um tempão da nossa vida pensando em quem a gente não gosta? A gente gasta um tempão na vida pensando em gente que não fez bem para a gente. A gente gasta uma boa parte da nossa vida remoendo coisas de pessoas que não fez bem, que não foi bom estar com elas. Fizeram mal para a gente. E a gente gasta muito
pouco tempo agradecendo a Deus pelas pessoas que Ele colocou à nossa volta e que é uma bênção para a nossa vida. E é isso que o Davi está dizendo. Davi está falando, quando o relacionamento está ruim, isso não quer dizer que eu tenho que tirar as pessoas da minha vida, não. Mas relacionamentos, eles precisam ter limites. A Bíblia Sagrada, ela fala de um monte de vezes sobre limite. A gente que não percebe. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Deus fala por meio do profeta assim, poderão andar dois juntos, duas pessoas poderão andar juntas, se elas não estiverem de acordo? A resposta está implícita, não. Ou seja, tem limite. Como é que nós vamos continuar andando juntos se a gente não está de acordo? Até amor precisa de limites. Até em amar precisa-se de limites. Só tem uma coisa que não tem limite na nossa vida. Sabe o que não tem limite? Não tem limite mesmo? É a indiferença. Indiferença, eu vou te contar, não tem limite. Não tem. Posso ficar aqui? Tanto faz. Posso ir lá? Tanto faz. Posso vir amanhã? Você que sabe, tanto faz. Eu posso viajar? Para mim, tanto faz. E se eu morrer, tanto faz. Diferença. Agora, no amor já tem que estabelecer fronteiras. A gente diz até onde o outro pode ir. E até onde ele não pode ir. Todo relacionamento, para dar certo, precisa de limites claros. E por que todo relacionamento, para ser saudável, para dar certo, precisa de limites claros? Porque senão um vai pesar sobre o outro. Senão um vai pesar sobre o outro. Relacionamentos onde um fica recebendo toda a carga, todo o peso, toda a carga. É um perigo. Sabe por quê? Porque quem impõe peso e quem impõe carga não admite que faz isso. Não admite. Você empresta dinheiro para o cara 5 vezes. Na sexta vez você fala para ele assim, não. Hoje eu não tenho. Você é a pior pessoa do mundo para ele. Pior pessoa do mundo. E quando sair dali, sabe o que vai falar para os outros? Falando de tal, quando eu mais precisei dele. E quanto eu mais precisei, era o dia de hoje, né? Atual. Quanto mais precisei dele, ele me disse não. Precisa de limite, irmãos. Porque se não tiver limite, o outro começa a transferir também, não apenas peso, mas começa a transferir carência também. Não pode. Porque peso e carência não tem limite. Não tem. Tudo que a pessoa joga no seu ombro, se você aceitou porque ela jogou aquilo no seu ombro, ela vai jogar mais. Nossa, segura isso aqui para mim, estou assim. Segura também, segura. Daqui a pouco você está segurando todo o peso dela. Relacionamento, para ser saudável, tem que ter limites, Se pai e mãe querem ter um bom relacionamento com seus filhos, tem que aprender a dar limites para eles. Vida conjugal, se o relacionamento quer ir bem, tem que ter limite para o casal. Amizades precisam de limites. Você ficar me visitando tem que ter limite. Porque tudo para ser saudável precisa de limite. E é isso que Davi está dizendo. Eu estou colocando aqui uma cerca. Afastem-se de mim todos os que praticam o mal. E relacionamentos, para que possa ir bem, ser saudável, ser de Deus, a gente tem que aprender a dizer não. Os pais que querem viver bem com seus filhos têm que aprender a dizer não para os seus filhos. Simplesmente isso, não. Por quê, pastor? Para que você possa ser você mesmo.
para que você possa ser você mesma. De vez em quando, para você ser você mesmo assim, como você é, você tem que contrariar marido, esposa, filho. Fazendo o quê? Bom, dizendo não. Não faça, irmãos, concessão moral dentro da tua casa. Coloca limite, como Davi fez. O mal daqui não passa, se afaste de mim. É um perigo esse negócio dentro de casa, né? O telefone toca, filho, se for fulano, diga que o papai não está. O marido fala para as pessoas, bem, fulano está vindo aí, fala para ele assim que não vai dar certo, mente para mim lá. O que é isso? Eu estou dizendo isso porque relacionamento precisa de limites. Tem coisa que eu estou disposto a fazer por você e tem coisa que eu não estou disposto. Eu não vou fazer. E a nossa amizade, para ser boa, inclusive, tem que depender disso. No meu caso, como pastor, mais vale a pena agradar a Deus do que as pessoas. Eu tenho um compromisso de agradar a Deus. Por exemplo, eu não vou pregar um sermão aqui porque você quer um sermão meloso, dizendo que Jesus te ama muito. Eu não vou fazer isso. Eu vou pregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque eu orei a respeito dela. Eu não vou fazer isso para agradar ninguém. E o relacionamento que as pessoas têm comigo depende exatamente dela compreender isso. Por quê? Porque eu como pastor, como pessoa, e você também deveria ser assim, eu estou interessado em ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Eu estou interessado em ser o homem que Deus quer que eu seja. E para mim ser a pessoa, o ser humano que Deus quer que eu seja, se for para mim dizer não para você, eu vou dizer não. Se for para pregar sermão que você não gosta, eu vou continuar fazendo isso, acredite. Não é porque você é minha esposa, porque você é meu filho que tem passe livre. Tem limite. Tudo tem limite. Pastor, Deus é amor, é verdade. A criação é fruto do amor de Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez porque amou o mundo de tal maneira. Mas a primeira coisa que Deus fez no jardim depois da criação foi colocar limites. E colocou limites para aqueles que Ele amava. E disse, vocês não podem comer dessa árvore aqui, ó. Tem limite no jardim. Vocês podem fazer tudo o que quiser, menos isso. Aqui no jardim tem limite, tem uma proibição. Não comam. E por que não? Porque tudo tem limite nessa vida, meu filho. Tudo tem limite nessa vida. O homem e a mulher, que é fruto do amor de Deus, resultado do amor de Deus, foi expulso da presença de Deus porque não respeitou os limites. Bom, e Deus é amor. Jesus chega uma hora e diz assim, vocês estão com medo daquele que pode matar o corpo? Deveriam ter medo daquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Está falando de Deus, e Deus é amor. Deus é amor. Tudo tem limite, irmãos. E por falta de limites, as amizades se acabam. Por causa de limites, falta de limites, casamentos é muito ruim. Uma amizade que era bonita virou um problema grave. Um casamento que era muito bonito no começo virou um negócio assim desastroso. E o Davi está dizendo, vocês querem cura para isso? Começa a estabelecer limites. Pastor, na prática, o que é estabelecer limites? Eu estou dizendo assim, não sei não. Não sei da tua vida. Eu não sei o que você está passando. Pode ser que estabelecer limite seja a hora de você dizer não. E esse não é o limite. Para algumas outras pessoas, estabelecer limite é ser claro naquilo que a pessoa está querendo. Da relação, do casamento, da amizade, sei lá. De repente, estabelecer limite pode ser uma pessoa dizer, olha, eu tenho prioridade. Eu não sei. Mas cada um deve saber. Cada um deve pedir a Deus sabedoria
para estabelecer limite, porque foi isso que abençoou a vida de Davi, no Salmo de número 6. É quando ele toma a decisão de dizer, eu já tomei uma decisão, esses relacionamentos mais, o mal, esse maldoso não passa daqui. E por que Davi? Bom, porque eu orei a Deus. E Deus respondeu a minha oração. Relacionamento não é fácil. Os motivos são óbvios, né? Nós não somos fáceis. A gente é muito difícil mesmo. De difícil trato, todos nós. Se não for o Espírito de Deus e Jesus transformar a nossa vida, como é difícil trato. E a gente é gente boa, hein? Imagina os caras que a gente acha que é gente ruim. Não é fácil. Só pelo poder de Deus. E como resultado da habitação do fruto do Espírito. A habitação do Espírito de Deus em nós tem que gerar em nós o fruto do Espírito, que é uma vida igual a de Jesus Cristo. Aí vai. Aí está tudo certo. Que o Senhor te abençoe com a leitura da sua palavra ou com aquilo que foi falado nessa noite. Amém? Você tem algum pedido de oração? Neiva? A Neiva tem um pedido de oração. A Cláudia vai levar aí o microfone, porque o pessoal na transmissão, mesmo que sendo gravado, vai poder acompanhar, né? Até a gente resolver esse problema de pandemia no nosso sistema de comunicação. Eu quero pedir pela vovó Maria, né? Pela questão da coluna, ela tem sentido muita dor. Então, desde quando ela caiu, então ela tem sentido dor, já foi no médico, mas mesmo assim, né, não tem resolvido. E esses dias ela tem sentido muita dor. Bem, E pela vida do Francisco também. tudo bem. Mais alguém? Eu queria ainda continuar pedindo pela vida do irmão Antônio, que está lá no Ceará. Pastor, eu queria pedir para uma menina, a Thaís, Thaís. que ela está afastada da igreja e ela está precisando de muita oração. Amém. E ela está sem serviço, fazendo favor. Tá ok. Pedir pela Thaís, né? Para que ela volte para o Senhor e que encontre uma porta aberta de emprego. Mais alguém? Nós vamos ter 2 orações, como do nosso costume. Eu vou pedir para a Carla fazer uma dessas orações e depois o Lenin encerra esse tempo de oração. Oremos todos nós. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos gratos por esta noite, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, na Tua presença e também aqueles que estão em seus lares, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um, pela família, Senhor, de cada irmão da igreja, Senhor, que está nos acompanhando, ó Pai. Neste momento, sonda, Senhor, os nossos corações, sonda, Senhor, os nossos pedidos. E neste momento, ó Pai, quero te colocar o pedido do Aislan aqui, Senhor, que entrega esta vida desta amiga dele em tuas mãos, que está desempregada, Senhor, está passando por momentos difíceis. Sonda o coração dela, a vida dela, ó Pai. Abre portas de emprego, Senhor. Não só para ela, como também muitas pessoas que estão precisando, Senhor, que estão desempregadas, que estão carentes, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão. Neste momento também, ó Deus, quero te colocar, como o pastor mencionou aqui, Deus, a vida do Senhor Antônio em tuas mãos, ó Pai. O Senhor sabe como ele se encontra no leito do hospital, Senhor. Ó Deus, a vida dele está em tuas mãos, Senhor. Faça a tua vontade naquela vida, ó Pai. Esteja com todos os familiares também ali, Senhor, que estão entristecidos, ó Pai, estão carentes, Senhor, de Ti, ó Pai. Estão com o coração contrito, apertado, ó Pai. Entrego a vida dele ali em Tuas mãos, Senhor. Faça a Tua vontade ali, ó Pai. E acalma e acalenta o coração de cada familiar, Senhor. Também, Senhor, quero te pedir
ali pela irmã Maria, pela Neiva, Senhor, que fez esse pedido, ó Pai. O Senhor esteja com ela, com o problema de saúde que ela está, com as dores, ó Pai. Esteja visitando este lar, Senhor, e todos os seus familiares, ó Pai, irmão Chiquinho. Ó Pai, esteja com os teus filhos ali, ó Pai, que estão precisando de Ti. Neste momento também, ó Deus, entrego minha vida em Tuas mãos, entrego a minha família também, ó Deus, Tu sabes, Senhor, o que passa em nossos corações, Senhor. Entrego o meu trabalho também, ó Pai, que estamos com algum problema, Senhor, devido à pandemia, mas Tu sabes, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos acolhido, ó Pai. O Senhor tem nos... Entregamos sempre em Tuas mãos nossas vidas e o Senhor tem feito maravilhas, ó Pai. Obrigado pela vida da minha filha, que completou mais um ano de vida ontem. Que o Senhor me deu ela, ó Pai. E que a cada dia o Senhor me dê mais sabedoria também, ó Deus. E peço a todos os irmãos da igreja sabedoria, meu Deus, para seguirmos os Teus caminhos de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, continue conosco no decorrer desta noite. É a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais esse dia, ó Pai, de estarmos aqui na Tua presença, ó Pai. A gente sabe, ó Pai, que a gente tem um privilégio, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, para Te adorar, ó Pai. Venho pôr, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, os pedidos que foram feitos, ó Pai, pela vida da Thaís, ó Pai, que precisa, ó Pai, de Ti, ó Pai, e que também, ó Pai, precisa de uma porta de emprego, ó Pai. Que o Senhor possa abençoando também, ó Pai, o emprego das pessoas, ó Pai, nesse tempo de crise, ó Pai. Que o Senhor possa estar sustentando, ó Pai, nossas famílias, ó Pai, e que a Sua vontade seja feita em nossas vidas, ó Pai. Peço, ó Pai, pela vida do irmão Antônio, ó Pai, do seu servo, ó Pai, que o Senhor possa estar tendo misericórdia, ó Pai, da vida dele, ó Pai, e que o Senhor possa estar, ó Pai, realizando um milagre, ó Pai, naquela vida, ó Pai. A gente sabe, ó Pai, como ele é bom, ó Pai, como ele tem te servido, ó Pai, e que o Senhor possa ter misericórdia dele, ó Pai, possa estar curando ele, ó Pai, confortando a família, ó Pai, e que ele continue, ó Pai, te servindo, ó Pai, cada dia mais, ó Pai. Peço pela vida da Vó Maria, ó Pai, dessas dores que ela tem sentido, ó Pai, também, que o Senhor possa estar trazendo livramento, ó Pai, para ela, ó Pai, tendo misericórdia, curando, ó Pai, essa dor dela, ó Pai. A vida do Francisco, ó Pai, também, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando ele, dando força, ó Pai, que a gente sabe que como ele é uma alegria, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia, ó Pai, por esse culto, ó Pai, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, ó Pai, os nossos caminhos de volta para nossas casas, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último cântico. Convido você para cantar, para louvar a Deus na beleza da Sua santidade. Louvemos ao Senhor. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade,
continuar e não deixar que as lágrimas embastem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite, por essa boa oportunidade de poder ouvir a tua palavra, um tempo onde nós oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos, um tempo onde também nós nos reunimos nos lares para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Pai, que oportunidade maravilhosa nós tivemos nesta noite. Não é a que nós queríamos, que era nos reunir todos neste mesmo lugar, mas nós agradecemos ao Senhor pelas possibilidades que o Senhor tem nos dado de se reunir mesmo nas nossas casas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome de Jesus te agradecemos, Pai, por esta noite, por cada pessoa aqui que veio a este lugar, cada pessoa envolvida no direcionamento deste culto. Pai, muito obrigado pelo nosso pastor, pela palavra que ele tem trazido, todos os cultos, pela disposição. Pai, abençoa o teu povo. Abençoe as ovelhas aonde estiverem neste momento, aonde este culto chegar, aonde as palavras do Senhor chegar, que possa ser bênção na vida das pessoas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.